Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Estamos muito felizes com o Senhor. Você pode se assentar, fique à vontade. Amém. Eu ouvia o Jadson trazer essa palavra introdutória. E eu digo para os irmãos, dias como os nossos exigem de nós mais e mais confiança no Senhor. Enquanto o Jadson falava aqui, eu pensava em trazer uma mensagem para a congregação, mas de repente tudo mudou. Enquanto ele falava aqui, o Senhor colocou o meu coração em outro lugar para eu poder compartilhar com vocês. Amém? Salmo, eu creio que mais conhecido, mais lido, talvez até já decorado por todos vocês. É que você abrisse no Salmo 23. Amém? Glória a Deus. O Salmo 23. Podemos ler? Glória a Deus. Está escrito assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Eu digo para os irmãos que andar no mundo como o nosso, sem nós sermos grandemente afetados pelas coisas deste mundo, pelas ansiedades, por tudo aquilo que está no nosso tempo, eu digo para vocês que não é tarefa simples, porque tudo que nos cerca existe para inflamar, existe para de alguma forma trazer turbulência para o nosso interior. Esse Salmo 23 é um salmo que eu muito utilizo pessoalmente como oração, porque na verdade eu creio que da minha família, geneticamente, a gente herdou uma condição de ser muito nervosos. Eu lembro por parte da minha avó Aristina, não precisa nem dizer, ela era o tempo todo nervosinha. Por parte, meu avô Antônio, também, ele foi ficando mais tranquilo quando foi ficando um pouco mais idoso. Eu ia lá em Goiânia, né, minhas tias de Goiânia, e algumas delas eram nervosas o tempo todo. Chegava para meus primos de Goiânia, que são aí da geração da minha mãe, a maioria deles nervosos. E aí ainda chega lá em casa, né? Minha mãe, ela é um pouquinho assim, mais ansiosa, ela é preocupada com as coisas. E eu percebi que isso geneticamente dentro da minha natureza, estou falando isso para os irmãos, que na minha natureza isso já foi se tornando extremamente natural, extremamente comum. Isso porque, pelo lado do meu pai, o pessoal é bruto, é brabo.
Pelo lado da minha mãe, o pessoal normalmente não é tão tranquilo, é muito ansioso. E não poucas vezes eu me pego, quando eu vou me deitar, isso já há muitos anos, quando eu vou me deitar e eu começo a ser visitado na minha mente pela ansiedade, eu começo a ser visitado pelos ventos da preocupação, pelos ventos de tudo aquilo que tenta arrancar a minha paz. Eu fecho os meus olhos e eu começo a pensar neste salmo. Este salmo foi o primeiro salmo que eu decorei. Eu tinha 6 anos quando eu aprendi a ler. Eu tinha ali por volta de 6 anos de idade. E eu achava incrível o meu irmão, o Johnny, ele lendo as coisas e eu ainda não sabia ler. Aí quando a professora foi me explicando aquilo, né, e ensinando de modo tão lúdico, e aí eu comecei a juntar as palavras, e as palavras foram se conectando para mim. Eu achei um negócio incrível. E aí meu pai, ele me deu, não se lembra se foi meu pai ou foi minha mãe, me deu aquele Novo Testamento pequenininho, cinza. Vocês se recordam daquilo? Que ele se colocar hoje na minha frente, eu não consigo ler uma palavra dele, porque as letras são tão miudinhas, mas o olho de menino enxerga tudo, né? O olho de menino enxerga até o que não precisa enxergar, o olho de menino está enxergando. E aquele salmo, aquele livrinho pequenininho, eu aprendi que ele tinha lá os evangelhos, mas começava, salvo engano, por salmos e provérbios. Então a gente começava a ler os salmos, depois ia para os provérbios, depois lia a Bíblia toda. E eu me coloquei ali, né? Eu aprendi a ler, só que eu ainda não entendia muito a questão das vírgulas, das pausas, eu não entendia muito o sentido das palavras, aquilo não se fazia muito ainda presente em mim, porque eram palavras muito difíceis, né? O pessoal até diz, né? Deus é antigo, por isso que a palavra, quando a gente lê a palavra de Deus, as palavras são tão antigas, a gente quase que não entende nada. Eu não sou contrário a nós renovarmos algumas coisas. Por exemplo, eu não sou contrário a nós fazermos algumas atualizações dos hinos da harpa, para pegarmos algumas palavras que são hoje, já ninguém entende o significado daquelas palavras, e nós trazermos uma palavra que esteja já no dito popular, porque aquilo vai ser um facilitador para que a gente entenda a oração, entenda o que aquele hino da harpa está dizendo. Algumas palavras dos hinos da harpa que eu sou um cara que gosta bastante de ler, que tem um vocabulário um pouco amplo, mas às vezes eu estou diante de um hino ali que coloca uma palavra e eu falo, eita, vou ter que ir no Google. Eu não sei o que é isso aqui não, o que está escrito nisso aqui não. Mas, quando eu venho aqui para os Salmos, e aí eu fui lendo e li, eu acredito que quase que o Novo Testamento inteiro, ainda com 6 anos, ia lendo, atravessando tudo. Vocês já viram o menino lendo, né? Ele só consegue dar pausa na hora que ele vai respirar. Aí volta a ler de novo, e vai tentando ler, porque a gente está quase ali lutando contra, a gente está competindo contra nós mesmos. Eu preciso ler isso daqui o mais rápido possível. E aí, mas o Salmo 23 em si, eu ainda muito garoto, eu ainda muito criança, eu decorei este salmo. E depois de adulto, é que eu vim de fato compreender o significado deste salmo. Mas hoje eu ainda utilizo ele. Eu utilizo ele nos momentos que eu sou visitado por angústia. Nos momentos que eu sou visitado, que o meu corpo ele tenta bombardear a adrenalina, que a química do meu corpo tenta me fazer desesperar. Todas as vezes que o meu corpo ele me enche de ansiedade, ele me enche de desespero, ele tenta me encher dessas sensações, eu digo para vocês, é algo que muitas das vezes é incontrolável em nós. Nós às vezes estamos passando por lutas que são tão profundas, que se torna incontrolável a química do nosso corpo, e a gente entra em desespero sim, a gente é visitado por aquele temor, por aquele pavor, por aquela sombra do medo, aquilo parece que quer se introjetar em nós. E aí eu gosto muito, na hora de deitar, de me imaginar, eu utilizo muito a imaginação. Eu gosto muito de me imaginar com o Senhor, passeando por águas tranquilas. Eu gosto muito de me imaginar com Ele, naquele lugar onde o rio é mais calmo, onde tudo é mais pacificador. E aí eu posso até mesmo fechar os meus olhos e sentir a brisa, ela tocando o meu rosto.
Eu posso sentir a brisa tocando o meu cabelo. Eu posso sentir, eu posso saber que a presença do Senhor é sempre real e é sempre próxima a mim. E quando eu vou fazendo este exercício mental, eu não minto para vocês, parece que a química do meu corpo ela vai novamente se equilibrando. Ela vai se equilibrando novamente. Eu sei que a maioria de nós às vezes se vê sem ânimo, porque a gente ainda não aprendeu a lidar com essas químicas que muitas das vezes querem nos arrancar a paz. E a gente entra em desespero, a gente começa a ficar mentalmente cansado. É problema na família, é problema com um amigo, é problema disso, é problema daquilo outro, é problema daquilo outro, é problema daquilo outro, é problema daquilo outro. E a gente vai tendo um acúmulo de problema além dos nossos próprios problemas. A gente vai criando um acúmulo, uma coleção de problemas. E eu digo para vocês, é quase que impossível, é quase que humanamente impossível você não se ver visitado por esses medos e por esses temores. Você não vê, você conseguir passar incólume por tudo isso. Na arte, eu digo que, eu vou dizer, no dom que o Senhor nos dá, por exemplo, para pastorear, para exercer liderança, e eu digo isso porque eu vi o meu pai o tempo todo tendo que lidar com todas essas coisas. Era o tempo todo, além dos problemas dele, além dos problemas da esposa, além dos problemas dos filhos, além dos problemas do trabalho, além dos problemas de tudo, ainda havia os problemas de todos, ainda tinha os problemas da igreja, tinha o problema de um monte de coisa que vinha o tempo todo para ele. E tem que lidar com isso. E a gente olha para aquilo tudo, e às vezes a gente chora por causa do problema do nosso irmão, às vezes a gente fica compadecido, a gente fica caçando como é que a gente vai buscar isso, e a gente corre para os pés do Senhor, e a gente ora, e a gente busca a face do Senhor, e a gente tenta ali, de alguma forma, buscar uma pacificação no nosso interior. Uma coisa que eu acho que o que mais faz a gente se apaziguar, primeiramente, é quando a gente entende o fardo que é buscar ser Deus. Para analisar, eu queria que você abrisse a calculadora do seu celular. Abre aí a calculadora do seu celular. Eu queria que você colocasse 7 bilhões. 7 bilhões. Pegue o número aí, coloca 7 bilhões. E divida na calculadora do seu celular 7 bilhões por 365. Quanto que deu o resultado aí? Quem pode me dizer? Oi? 19 milhões 178. 19 milhões 178. Isso significa um dia de Deus. Porque Deus ele conhece o problema de cada um em profundidade, de cada criança, de cada pessoa, de cada velho, de cada adulto, de cada independente de orientação sexual, de peso, de riqueza, de pobreza. O Senhor ele conhece de cada um o problema numa profundidade que nem a pessoa muitas das vezes reconhece. Deus, ele está lidando com este problema de uma forma que nenhum de nós consegue lidar. Ontem no Cristosterona eu ainda falava isso. Eu dizia que a diferença de Jesus Cristo para todos nós é que nós muitas das vezes conseguimos parar um pouco de focar na nossa dor, e nós conseguimos às vezes focar na dor do outro, mas nunca a gente consegue deixar a nossa dor, dificilmente a gente consegue deixar a nossa dor em segundo plano. 19 milhões de dias. Isso significa um dia de Deus, considerando o número da população atual. Quando você compreende o significado disso,
Você compreende que uma vida inteira, 2 vidas inteiras, a nossa nação inteira, não teria vida suficiente para conseguir experimentar um dia do que é a experiência de Deus dentro da condição humana. E o que Cristo faz? Ele não dá atenção para a dor dele. Ele não se atenta à própria dor, à própria angústia, à própria tristeza. Ele não dá atenção, ele coloca tudo que é relacionado a ele em segundo plano, para que ele cumpra a vontade do Pai. E a vontade do Pai para com Jesus Cristo é que ele tomasse sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz era para ter sido derramado sobre ele. Essa era a vontade do Pai, e ele cumpre essa vontade por completo. Ele enfrenta o inferno para que a gente pudesse experimentar o paraíso. Enfrenta a morte para que a gente experimentasse a vida. Ele enfrenta a angústia para que a gente experimentasse a tranquilidade. Ele enfrenta a guerra, a luta, porque em Jesus Cristo nós temos o Deus homem lutando contra o Deus Pai, para a redenção de cada um de nós. Coisa linda. Para a nossa redenção. E sabe qual que é o detalhe? O que nós aprendemos na Escritura o tempo todo é para que a gente pegue todas essas coisas e a gente coloque diante dele. Quando eu falo para vocês, e a gente ainda tem mania de pegar um monte de coisa, a gente vai colocando lá um monte a gente vai diligenciando um monte de coisas nas nossas vidas. Mas quando a gente começa a ser visitado por todas essas angústias, e nós fechamos os nossos olhos, e nós depositamos tudo isso diante do Senhor, e nós depositamos tudo isso aos pés dele, e a gente simplesmente busca agora caminhar naquele lugar de tranquilidade, e a gente consegue perceber que ele está junto conosco, que ele não sai de perto de nós, e a gente consegue entender que por ele, para ele, nele, a bondade e a misericórdia passam a nos perseguir. A bondade e a misericórdia passam a nos procurar, passam a nos caçar. Imagina você ser perseguido pela bondade e pela misericórdia de Deus todos os dias da tua vida. Tem motivo para você se angustiar, igreja? Tem motivo para você desanimar? Tem motivo para você ficar aí com cara de ai, como está difícil? Eu lembro muito um personagem do desenho animado, eu não lembro mais qual é o nome desse personagem, que ele dizia o tempo todo: ô vida, ô azar. E ele o tempo todo ele estava reclamando, não sei se vocês lembram, era mais ou menos junto com o desenho do Zé Colmeia. Isso é para aquela galera, que nasceu no milênio passado. São os millennials, não? A galera cringe que assiste esses desenhos. Nós não temos motivo para nós ficarmos desanimados. Comece a fazer esse exercício mental. Comece a exercitar a tua mente. Note que tudo trabalha no entendimento.
Ainda que a tua mente, a química do teu corpo, a natureza, a tua genética, ela seja uma genética depressiva. Ainda que a tua genética seja uma genética que ela seja afobada, que seja o tempo todo acelerada. Ainda que seja uma genética que é preocupada com tudo, com todos, é preocupada com o mundo, com a economia, com a macroeconomia, com a política, é preocupada com isso, com aquilo, com a instabilidade, é visitada pelo medo das perdas, é visitado por tudo isso. Ainda que a tua genética seja desse jeito, a Escritura nos diz que a nossa mente, o nosso entendimento, melhor dizendo, o nosso entendimento pode ser transformado para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós podemos passar por uma reprogramação mental para que a gente possa de fato ter a experiência de Deus, que é sempre bondade, misericórdia, vida, é mansidão, é alegria, é paz, é domínio próprio, é tudo isso, isso tudo habitando em nós em todo o tempo. Igreja do Senhor, nós precisamos começar a trabalhar, a reprogramar a nossa mente. Primeiro fator, trabalhe a gratidão no teu coração. Trabalhe a gratidão. Seja grato. Tem gente que fica nervoso por tudo e por qualquer coisa. Alguns momentos da minha vida isso acontece ainda. Esses dias eu estava até falando com meu amor, eu falei: amor, me perdoa, eu estou tão sem paciência esses dias. E sem paciência ela sabia disso com as coisas tão pequenas. E aí eu pedi perdão para ela, pedi perdão para Deus. E não que a gente estava transformando o nosso lar numa loucura não, né, meu amor? A gente não precisa disso. Mas é porque eu estava grilando com coisa miúda. Gente, tem gente que grila, porque a criança está correndo assim de um lado para o outro, mexendo uma coisa, às vezes está... Gente, a gente está perdendo a paciência por coisa muito miúda. Tem gente que está grilando porque com o pano de prato não ficou dobrado do jeito correto, não ficou virado para um lado. Esses dias eu atendi lá no meu trabalho uma moça que, tadinha, ela tem toque e precisa de medicação para isso. E aí ela estava angustiada, porque eu vou atendendo o pessoal e eu não sou um cara assim muito organizado assim na hora que eu estou atendendo, e aí vai ficando um monte de senha na minha mesa. Ela foi pegando aquelas senhas uma a uma, foi organizando, coloca no ladinho. Minhas canetas, as duas canetas estavam viradas toda para um lado, ela pegou e colocou tudo certinho, e ela falou: nossa, quando eu sentei na sua mesa eu já fui visitada pela angústia. E a gente muitas das vezes é visitado pela angústia, porque a gente quer tudo do jeitinho bonitinho que a gente quer. A gente acorda, se aparece aquela espinha na testa, a nossa cara não está do jeitinho bonitinho que a gente quer, a gente fala: ai, como eu sou feio, eu não me amo mais, eu não sei. Cara, que bobagem! É muita bobagem. A gente entra em desespero, né? Quando chegou nos 30, depois a gente entra nos 40, vai para os 50, para os 60, para os 70, e a gente fala: caramba, eu já não vou viver aquilo tudo que eu vivi, mais 40 anos para mim é 80 anos, será que eu chego lá? E a gente começa a ser visitado pelo medo da morte, pelo pavor, pelas angústias das coisas. O Jadson disse algo aqui, ele falou: andar em espírito. Eu quero te dizer que o mais concreto que existe na existência, o de mais concreto que pode habitar a existência, não é isso daqui. A gente aprendeu que substantivo concreto é isso daqui, né? Quando eu falo porta, é um substantivo concreto. É ou não é? A porta se fechou. Agora, quando eu falo sobre espírito, quando eu falo sobre amor, quando eu falo sobre paz, a gente fala, esses são substantivos abstratos. Mas quando eu falo da espiritualidade, tudo muda o foco, porque o céu se modifica. Eu quero dizer para você que na visão celestial, conforme as coisas celestiais e as coisas espirituais, não há nada mais concreto do que o amor, do que a alegria, do que a paz, do que a bondade, do que a benignidade, do que a fidelidade, do que o domínio próprio, do que a mansidão. Porque essas são virtudes espirituais que vão conseguir existir na eternidade. Todas essas virtudes, elas continuam na eternidade.
Isso daqui tudo vai passar. Nosso corpo vai passar. O dinheiro que a gente tem na conta bancária vai passar. As dívidas também vão passar. Entendeu? Tudo vai acabar de um jeito ou de outro. A tua casa normalmente vai durar mais do que você. O teu carro talvez não, mas muitas coisas que você tem vão durar mais do que você. Algumas roupas, no futuro, os teus filhos terão que escolher qual roupa dentro do teu guarda-roupa irá te vestir na hora do teu sepultamento. Nem isso é tão concreto quanto a eternidade que já habita em nós. E a gente teima em se angustiar, a gente teima em viver o tempo todo desesperado pelas coisas que são as mais abstratas possíveis. Se eu pegar este púlpito e eu der um empurrão aqui, ele vai se estraçalhar no chão, e esse púlpito deixou de ser o que é. Agora você vai continuar sendo. Depois que todo este mundo passar, depois que o nosso Sol ele crescer, depois que os bilhões de anos e a nossa galáxia deixar de existir, depois que Andrômeda e a Via Láctea elas se tornarem umas, depois que os céus e a terra passarem, você não vai passar, porque você tem a palavra de Deus habitando em você, e a palavra de Deus não há de passar. E quando você entende isso, você para de viver debaixo dessas angústias bobas, você para de viver debaixo desses desesperos e medos. Coloque a tua mente nas coisas que são do alto. Transforma o teu entendimento contra toda a tua natureza, contra a tua racionalidade, contra a tua emocionalidade, contra as tuas emoções, contra o teu ser almático, sentimental, contra tudo isso que habita dentro de você. Arranca isso e faz com que o teu entendimento seja visitado, habitado pelas coisas celestiais. Por isso Paulo vai nos dizer: pensai nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E olha que Paulo, quando ele escreve isso aos Colossenses, ele está se posicionando contra o ascetismo, que era uma doutrina herética que dizia que para que você pudesse viver bem espiritualmente, você tinha que deixar de viver nesse mundo, você tinha que ir para o lugar mais distante do mundo, você tinha que virar um cara sozinho no deserto, que eles chamam de eremita. Paulo, ele está se posicionando, ele está dizendo: olha, não precisa você ir para longe de tudo. Vamos aqui, levanta a mão aí quem já não deu vontade de largar a mão de tudo e ir para uma ilha, passar aí pelo menos 1 mês, 2 meses. Quem não deu vontade já de fazer isso? É ou não é? Dá ou não dá vontade de vez em quando? A gente é menina, assistir aquele A Lagoa Azul, né? Toda semana na sessão da tarde, entendeu? Aí a gente via aqueles meninos lá, naquela ilha maravilhosa, uns papagaios, passarinhos, né? Comendo banana, comendo frutinha, eles andando, correndo, tomando sol. E a gente falava: gente do céu, que sonho é esse? Entendeu? Que maravilha é essa? E todos nós queremos em algum momento escapar da realidade. Paulo ele está dizendo que o nosso escape da realidade não reside, não habita umas férias prolongadas que a gente possa tirar. Paulo, desde que ele foi impactado, que o amor de Deus colidiu com a sua natureza e ele se viu completamente mudado, ele agora vê todos aqueles seus objetivos, planos, sonhos e tudo aquilo que ele buscava como realização pessoal, ele vê aquilo caindo por terra, e agora o único ânimo dele, a única vontade dele, tudo que existia nele impulsionava ele para a pregação do Evangelho, para falar do amor de Deus, para plantar igrejas, para doutrinar as igrejas, para ensinar e para poder fazer com que o Evangelho avançasse em todo mundo. E ele não teve descanso. Os únicos momentos que Paulo descansava um pouco é quando ele era preso. Eram as férias de Paulo, né? Esses dias eu vi, estava assistindo um vídeo, né? Ou não, eu vi uma reportagem, né?
Que o cara, né, a mulher dele enchia muito o saco dele, né, e ficava o tempo todo barulhando. Aí ele tentou assaltar um banco para ele poder ser preso e ficar longe da mulher. Aí o juiz decretou prisão domiciliar, gente, que tristeza. Não conseguiu escapar. Paulo, ai, coitado, né? Não teve jeito. Não. Ali, né? É como dizia a esposa do Billy Graham, né? Ela falou assim: olha, muitas vezes eu já tive vontade de matar ele, mas de divorciar não, entendeu? Porque até a morte, né? Só quando a morte nos separar. É interessante isso. Mas não vai matar ninguém não, tá bom, gente? É só uma brincadeira. Mas o que eu estou falando para vocês é que todos nós, a gente tenta em algum momento querer se tranquilizar, querer se apaziguar, e nota que nem nas prisões, porque enquanto Paulo estava nas prisões, ele estava redigindo cartas, estava mandando para tal lugar, estava mandando para outro lugar, ele estava ganhando os presos, ele era açoitado junto com Silas, eles eram colocados na parte inferior da prisão, eles estavam lá orando, louvando, eles estavam o tempo todo ativos. E como que eles conseguiam viver tranquilos diante de tanta perseguição, diante de tanta loucura? Por exemplo, Paulo, quando ele escreve a carta aos irmãos de Roma, a carta aos romanos, ele ainda não tinha conseguido ir até lá. Ele era desejoso de ir até Roma, mas até então ele não tinha conseguido chegar a Roma. Mas ele sabe que Roma é justamente o centro cosmopolita do Império Romano e daquela adoração e aquela Babilônia de prostituição, de maluquice, de corrupção. E aqueles irmãos estavam introjetados no meio daquela loucura toda e estavam arriscando a vida deles em cada passo, em cada instante, em cada respiração, em cada pregação, em cada amor que eles dispensavam uns com os outros. Eles estavam colocando em risco a existência deles. Mas este Paulo, mesmo na prisão, escrevendo para todos estes, o tempo todo ele estava sendo visitado pela calmaria, visitado pela tranquilidade, visitado pela paz, visitado pelo ânimo longo, pela vontade de fazer cada vez mais pulsante, de sorte que em algumas das cartas ele chega a dizer o seguinte, por exemplo, lá em Filipenses, ele fala: a minha vontade de partir e de ir para a região celestial é muito grande em mim, mas é por vós que eu ainda só estou aqui vivendo neste tempo presente, porque o corpo dele sim estava fadigado, o corpo dele estava cheio de marcas, de apedrejamentos, de naufrágios, de frio que ele passava, a saúde dele se via debilitada, ele carregava um espinho na carne o tempo todo, pelo qual ele ora 3 vezes, mas o Senhor diz que não iria tirar aquele espinho da carne dele, e ele tranquiliza o seu ser e apenas na consciência de que a graça do Senhor lhe bastava. Como que a gente faz isso? Pensa nas coisas do alto. Mas como que eu penso nas coisas do alto, Jordânia? Eu nunca fui no céu. E Paulo foi lá e não contou nada pra gente. Falou tão pouquinho, só disse que foi lá em 2 Coríntios. Salmos 23. Quando você consegue fazer a tua mente caminhar com o Senhor, quando você consegue passear com Ele em águas tranquilas, quando você consegue compreender que no teu barco Ele está lá, às vezes Ele até está dormindo, né? Mas Ele está lá junto contigo. Quando você compreende que Ele está regendo a tua vida em todas as coisas, quando você para de grilar com essas coisas pequenininhas, você começa primeiro deixando de grilar com as coisas pequenas, e depois você para de grilar com as coisas grandes, e você começa a se tornar uma pessoa mais feliz, o tempo todo ninguém mais te contraria. Você entra num estágio de espírito, numa paz tão profunda, você consegue alcançar o que os pobres dos monges budistas não conseguem, que é o estado zen. Você consegue alcançar isso por meio da meditação, por meio da oração, por meio da tranquilização do teu ser. E aí, meu amigo, nada de tirar paz. Teu chefe chato não vai te tirar paz. E quando teu chefe chato para de te tirar a paz,
você começa a ver as coisas de modo mais perfeito. O discernimento, ele passa a habitar o teu ser. O homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, mas o homem espiritual, ele discerne tudo, tanto as espirituais quanto as naturais. E ele discerne tudo bem. E aí você caminha em discernimento, em sabedoria, você consegue fazer a leitura das coisas do mundo, das tuas relações interpessoais, você consegue fazer a leitura da tua esposa, a leitura do teu marido, você consegue fazer a leitura dos teus filhos, você consegue fazer a leitura das pessoas que participam da sua família, você consegue fazer a leitura dos seus pais melhor, você consegue fazer uma leitura de tudo que te cerca melhor, você consegue fazer uma leitura da falta de dinheiro melhor, você começa a fazer uma leitura da doença quando ela chega na tua família, você começa a fazer uma leitura melhor acerca disso tudo, e você começa, e dentro dessa leitura, a única coisa que acontece com o teu ser, é que você passa a glorificar a Deus por tudo, porque você sabe que tudo, absolutamente tudo, contribui juntamente para o bem daqueles que são chamados por Deus, e que são daqueles que são chamados, e que são escolhidos segundo o seu propósito. E aí você é habitado por paz. Eu sei que eu falei rápido pra caramba aqui, blá 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 blá. Isso te angustiou só de ouvir tantas palavras juntas uma atrás da outra. Agora, desacelera. Coloca a tua mente nas coisas do alto. Teu marido, quando faz aquilo que às vezes te chateia, né, dona Lucilei? Vou pregar para minha mulher agora. Quando teu marido fizer aquilo que te chateia, tranquiliza. Quando tua esposa, agora eu vou pregar para mim, fizer aquilo que te irrita, tranquiliza. Quando teu filho, teu pai, tua mãe, teu neto, teu irmão fizer alguma coisa que te chateia, tranquiliza, apazigua. Quando vier para você um monte de coisa lá em casa, a gente é muito bruto no dizer não. Nós somos muito secos. Isso é a natureza divina do pastor divino. Não estou falando mal dele não, meu pai ele é um amor de pessoa. E a forma do meu pai amar é muito diferente do que as pessoas compreendem. Ele ama fechado, calado, mas está fazendo tudo em volta para resolver as situações, em prol de quem ele ama. Mas na hora que você pergunta uma coisa para ele, tá, não, pronto. É desse jeito. Quando eu ligo para o meu pai, ele fala sim, tá bom, tá. Desligou o telefone. As conversas com meu pai nunca vai te mandar um áudio de 2 minutos. Nunca. Entendeu? Vai terminar ali, vai pôr um ok e tá bom. Deu 2 palavras, 3 palavras e tá resolvido. Numa objetividade que chega a ser encantadora. Eu olho assim e falo, cara, como que as coisas são mais fáceis quando a gente é assim? Não, tá. Eu, por exemplo, eu tenho mudado um pouco, tentado mudar um pouco em mim isso. Que alguém vem com uma ideia nova para mim, eu falo, não. Aí depois que eu vou em casa, eu penso um dia todo, eu falo, opa, era uma boa ideia, tá bom sim. Hoje eu tenho tentado mudar minha natureza para dizer, calma aí, deixa eu pensar um pouco, deixa eu refletir um pouco. Porque isso, na hora que eu digo não, depois para dizer o sim, falo, poxa vida, já parece que o pessoal pensa que ele não tá meio que tá indeciso, não sabe o que está acontecendo direito. Não, às vezes é melhor você dizer, não, espera um pouco, deixa eu pensar. Já eu te dou a resposta. Entendeu? Aí você vai, reflete um pouco, aí o seu não vai ser bem fundamentado, ou então o seu sim vai ser um sim com algumas condições. Sim, mas que seja assim, assim, assim. Mas é melhor do que o não brusco, porque senão a gente fica o tempo todo muito rígido. E por mais que nós estejamos constituídos na rocha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E a liberdade do Espírito não é a rigidez da lei, mas é a flexibilidade do vento. Ele sopra na gente e nos leva para onde Ele quer. Quando a gente começa a ser flexível assim,
Eu não estou falando ser flexível nos princípios que a gente guarda. Eu não estou falando disso. Nas virtudes que a gente precisa ser rígido, que a gente precisa ter a rigidez. Mas nas coisas pequenas, nas coisas miúdas, nas decisões mais tranquilas da tua existência. Quando você começa a ser mais... Não, deixa eu ver primeiro, já te respondo. Tua filha vem pedir alguma coisa, teu filho vem pedir alguma coisa e fala: deixa eu pensar bem, meu amor, já te respondo. Entendeu? Quando você começa a agir dessa forma, cara, vai se tornando tudo mais tranquilo. Igreja do Senhor, pensar nas coisas que são do alto, colocar a sua mente nas coisas celestiais, é simplesmente você trazer o que é celestial para a terra. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu. Ou alguém aqui quer ir agora já para o reino de Deus? É como dizem, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Que o reino do Senhor chegue. Chegue no teu interior, na tua mente, no teu coração, dentro do teu casamento, dentro das relações interpessoais, dentro das relações de trabalho, dentro da tua vida, você como patrão, você como empregado, você como pai de família, você como esposa, você como mãe, você como tia, você como filha, você como amigo, você como colega, e até mesmo quando seus inimigos, eles vão até você, a sua recepção em relação aos seus algozes, é a recepção da visão, da manifestação celestial, porque você aprendeu com o teu mestre, que quando você toma um tapa na tua cara, você dá outra face. Isso é ter o reino de Deus habitando em você. Quando Ele te põe para caminhar uma milha, você caminha mais uma. Se Ele te toma a capa, você entrega a túnica, e você perdoa os teus inimigos, e você ora por eles, e você clama pela vida deles ardentemente. Isso é o reino de Deus habitando em você. Isso é colocar a tua mente nas coisas espirituais. Isso é colocar a tua mente nas coisas celestiais. Não é você ficar imaginando como é o céu, não. Porque ficar imaginando como é o céu, começa o povo aí ficar lunático e até achando que foi no céu, foi revelado das coisas do céu. E eu vou dizer para vocês, dificilmente alguém está indo no céu nos nossos dias. Apazigua o teu coração. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você lesse comigo esse salmo como uma oração. Abre aí a tua Bíblia. Salmo 23. Esse ano vai colocar aqui, né? O Senhor, eu queria que você falasse junto comigo. Vamos ler ali juntos? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes. Você entende o que é repousar? É dormir. E Ele me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Pode passar, Gisele. Vou continuar aqui. Mudou? Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas um banquete diante de mim na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda, o cálice da alegria, o cálice da bênção transborda. Certamente a bondade, a misericórdia e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Que isso seja a tua oração. Coloca teu coração nisso.
e que o ânimo ele entre no teu coração, que você respire, que você se alegre, que você viva o contentamento do Senhor. Nós fomos salvos para a alegria, não para a tristeza. O crente não pode deixar a tristeza habitar o seu ser. A alegria, a paz, o amor, a benignidade, a bondade, todos estas características do fruto do Espírito Santo precisam habitar em nós, porque isso é o traço da fidelidade que Deus tem a Ele mesmo e que nos cerca de todos os lados, e é o traço da misericórdia dele operando em nós. Feche os teus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós rendemos glórias ao teu nome. Nós, Senhor, estamos diante de ti, Senhor, e nós primeiramente nos arrependemos da nossa falta de fé. Nós nos arrependemos porque nós temos deixado que as angústias, que as tristezas, que as dores, nós temos deixado que todos os sons, todos os ruídos e todos os barulhos deste tempo presente nos arranquem a paz, que as preocupações pelo dia de amanhã nos furtem e nos deixem ansiosos, Senhor, mas que nós sejamos revestidos dessa paz, que nós sejamos habitados pelo teu Espírito e que a tua alegria possa transbordar em nós. Quando a Escritura diz que o teu cálice transborda em nós, é o cálice da alegria, é o cálice, Senhor, da satisfação em ti, Senhor, que deve transbordar no nosso interior todos os dias das nossas vidas, sabendo que nós seremos perseguidos, sabendo que nós seremos caçados, sabendo que nós seremos procurados, sabendo que nós seremos o tempo todo acompanhados pela tua bondade e pela tua misericórdia, e que nós habitaremos em ti, pois tu és o nosso templo. Nós habitaremos em ti eternamente para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos, Senhor. Traz paz a esta igreja, traz tranquilidade a esta igreja, traz calmaria, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém, amém, amém. Glória a Deus.